Olá, bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Eu estou aqui lendo as Escrituras Sagradas no livro de Gálatas. E tem uma pregação de Paulo muito importante. Uma pregação que é sobre a vida espiritual. A vida espiritual. Como nós estamos se adaptando hoje nesse mundo que é cheio de promessas. Um mundo que é cheio de luzes a piscar, atraindo a humanidade. São muitas coisas atraentes neste mundo. Inclusive uma que é a forma de usar a fé. Há pessoas que usam a fé de forma totalmente errada, mas elas conseguem ver ainda os sinais, né, daquilo que pede, né, através da fé que usam, da fé que tem. E Paulo ele deixa bem claro aqui, né, que não existe outro Deus a não ser só um. Mas hoje se encontra vários tipos de deuses, formas de servi-los, forma de adorá-lo, mas a Bíblia ela declara que só existe um Deus. Mas é a nossa fé em Deus que nos faz garantir a nossa salvação. E quando essa fé em Deus é usada, né? Quando essa fé é usada em qualquer situação, em qualquer desejo, nem todo desejo humano Deus responde. Por quê? Porque Ele tem cuidado nas criação dele, Ele tem cuidado para a gente não se machucar. E tem povos que usam sua fé em objetos, né? Faz de Deus, deuses para você em objetos, em instrumentos, até em imaginações, né? As pessoas adoram, né? Até em espíritos, né? Que se chamam seus senhores de seus guias, seu etc, né? E não querem enxergar a verdade, não querem ter uma preocupação com Deus, o verdadeiro Criador, não querem essa preocupação. Então acabam servindo a deuses, né? E tem gente que até se converteu em Jesus Cristo, sabendo que servia a outros deuses e abandonou esses deuses, essas imagens, esses espíritos, né? E passou para crer em Jesus Cristo e viu a mudança. Mas com as dificuldades, quando a situação aperta, quando as dificuldades vêm para te fortalecer, para te dar sabedoria, essa pessoa que era servente dos espíritos, acabam voltando para eles porque achava facilidade. E com Deus não tem facilidade. Com Deus não tem. Porque quando a gente serve, quando as pessoas servem aos espíritos, né? Quando eu era do mundo, quando eu não era cristã, né? Eu adorava assim, né? O mundo. Então, eu não conseguia ver o que Deus estava para fazer na minha vida. Mas quando eu abandonei tudo, eu vi sim as mãos de Deus estendidas sobre mim e minhas orações e as dificuldades, as coisas que eu passei foi só para me fortalecer. Eu não voltei para onde eu estava e de onde Deus me tirou. Eu não voltei para lá.
pelas coisas que a gente passa quando aceita o Senhor Jesus, a gente só se fortalece, a gente só cresce, a gente só aprende como viver naquela situação. E Deus, ele se mostra mais para nós. Mas tem muitos que desistem no meio do caminho e voltam para a facilidade desse mundo. Por isso que vive em depressão, insônia, por isso que vive cheio de coisas, né, que os médicos não descobrem, né? E outras muitas coisas, né? Tem gente que chega para ouvir vozes, ouvir vultos, tem gente que não consegue dormir, tem gente que sente sensações estranhas, né? Percebe que está sendo vigiado, perseguido e etc. assim. Então, isso são efeitos, né, de deuses. Quem serve a outros deuses são efeitos deles, tá? Mas quem serve a Deus não vê essas coisas, não sente essas coisas. É aquela confiança, aquela firmeza de que está seguro, aquela certeza de que está bem, de que tem um Deus para confiar. E a diferença entre Deus e deuses. A Bíblia fala de Deus, mas na verdade a Bíblia está falando de Satanás e seus demônios. Então, há uma passagem no livro de Gálatas, né, que Paulo prega, né, sobre as pessoas que serviam aos deuses e passaram para adorar a Jesus Cristo. Então, vamos ler, né, no livro de Gálatas, essa passagem que Paulo, né, deixa bem claro para as pessoas. Vou virar a câmera, né? E temos que prestar bem atenção no que Paulo, ele deixa bem claro. No livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas 4:8, você tem uma Bíblia, você pode até ler, né? Essa passagem bíblica das escrituras no livro de Gálatas. O profeta Paulo, muito preocupado pelos Gálatas que adoravam ídolos, ele pregando, ele disse assim, Gálatas 4:8, diz assim: no passado, vocês não conheciam a Deus, por isso eram escravos de deuses. Olha como ele deixa bem claro. Quando a gente não conhece a Deus, nós somos escravos sim de Satanás. Somos escravos dos espíritos imundos, porque a gente submete a fazer tudo o que eles querem. Você chega a um lugar para pedir ajuda a esses deuses, você pede um trabalho, mas observe que ali, aquele espírito ali incorporado, ele pede muitas coisas, às vezes até pede almas, tem certos pedidos que ele vai logo no foco de alma de outra pessoa. A pessoa desesperada para receber essa recompensa, que não é bênção, é recompensa do que está ali fazendo, acabam dando a alma de alguém, acabam dando o seu salário, acabam dando o seu dinheiro, acabam dando animais, né? Porque deuses, né? Os deuses, eles não brincam na hora que vai tomar de você, na hora que quer deixar você desesperado, preocupado, desequilibrado. Não vão pensar, não vão querer saber como é que você vai estar, seu estado. Eles só querem acabar com a pessoa. Então, Paulo, ele deixa bem claro aqui que uma pessoa, antes de conhecer Deus, ela é escravo de deuses, escravo. Você já assistiu a novela Escrava Isaura? Você via lá como
ela fazia o bem, ela gostava de trabalhar, ela falava a verdade, mas quanto mais ela buscava a forma de fugir daquela escravidão, mais ela era maltratada, odiada, ela era perseguida quando ela tentava fugir e ela era acorrentada, né? Espancada, abusada, né, sexualmente. Muitas coisas terríveis aconteciam com ela quando ela pensava em fugir. Então ela só queria sua liberdade. Vamos supor que no mundo espiritual quem serve a esses deuses está submetendo a essa escravidão de doenças, de dores, de perseguição, muitas coisas ruins, porque o diabo ele não brinca, ele não está de brincadeira, né, na usurpação de um corpo, de uma pessoa, ele não está de brincadeira. Por isso que Paulo diz assim, a pessoa antes de conhecer Deus era escravo de deuses, era escravo de Satanás, é escravo de demônios, de espíritos, mas a pessoa não enxerga isso, em meio ao sofrimento, acha que é normal, acha porque é humano, seres humanos, nós somos humanos, nascemos para sofrer mesmo, e nascemos pobres, e nascemos miseráveis. Não existe isso, porque quando a gente entrega a vida para Deus, quando a gente se entrega para Deus em espírito e em verdade, a vida ela não tem sofrimento, ela tem dificuldade, mas é aquela dificuldade para aprender, é uma lição. Cada situação que acontece na nossa vida, nós estamos fazendo uma prova e somos obrigados a passar por ela, que é para ver que somos capazes de passar por aquela prova. Então, somos escravos quando não conhecemos Jesus, porque Jesus é o libertador. Somos escravos como servimos aos encostos, né? Quando você está numa situação muito precária, você procura uma solução em todos os lugares. Até em igreja as pessoas procuram solução. E até dentro da igreja ali, na palavra ali, não encontram solução. Então vai para a casa dos encostos procurar. E às vezes o diabo, ele facilita aquela situação que ele está causando na pessoa, ele facilita, ele faz com que a pessoa se libertou daquela dificuldade, daquela situação que ele estava colocando ali na vida da pessoa, para a pessoa acreditar que aquele ambiente resolveu a situação daquela pessoa. Mas na verdade o diabo se escondeu daquela coisas, naquele problema que estava colocando na vida da pessoa, mas ele vai aparecer de outra forma. E nisso, aparecendo de outra forma, a pessoa vai se tornando mais escravo, vai se curvando mais, vai se enfraquecendo mais e vai buscando mais e mais profundamente uma forma de se libertar desses problemas aí que buscam as pessoas nos deuses. Então, se tornam escravos, sofredores. Mas quando uma pessoa está cansada, sobrecarregada, não aguentando mais e lembra que Deus é a solução, de que Deus pode resolver aquilo, ela passa para abandonar tudo aquilo e vai uma solução com Jesus. Aí ela abre o coração para Jesus, conta o que está acontecendo, se converte, se batiza nas águas, quer de verdade uma vida diferente e Jesus vai ver nela aquele desejo, aquela vontade de mudar. Aí sim, Jesus tira aquele fardo, aquele cansaço, Jesus tira aquele peso no coração, nas costas. Jesus vai libertando naquele momento que aquela pessoa confessa seus pecados. E aí, aquela pessoa já começa a receber a paz, receber alívio, né? E receber mansidão, né? Fica mais calmo, né? Fica mais leve. Aí sim, essa pessoa descobriu algo que não sentia quando ia buscar com os deuses, né? Mesmo que a pessoa vá buscar uma solução nos deuses, essa pessoa continua com
peso em si, com um buraco no coração, com amargura, com tristeza. Mesmo o diabo facilitando para ela aquela situação ali, que ele já colocou, mas ele sai para facilitar, aquela pessoa ainda continua com peso, com a mágoa, com a tristeza, com a angústia, com o vazio. Mas só isso dentro do coração da gente, só quem tira é Jesus. Então, quando uma pessoa decide sair da vida de escravidão, que vai para a luz, começa a conhecer Deus. Foi o que Paulo disse. No passado vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. O profeta Paulo disse bem claro, não eram Deus, eram deuses e que ainda assumiu, não eram deuses. Ele deixou bem claro, vocês serviam a deuses que de fato não eram deuses. Qual é a diferença de deuses, Deus e espíritos imundos? A diferença é das três, que Deus, ele é o libertador da alma, Deus, ele é o criador do ser humano, Deus, ele é o espírito que traz vida e paz. Diabo é diabo e não vai deixar de ser diabo, demônios é demônios que não vai deixar de ser demônios. Deuses tem diferença aí. O que é? Deuses não é Deus. Deus só é um. Deus, criador do universo, só existe um. Deuses significam nomes que o diabo se apresentam. Pessoas lá dos primeiros séculos desse mundo criou as imagens, né? Aquelas imagens, aqueles amuletos, né? Aquelas estátuas e botou neles esses nomes. Não, ali é um meu Deus, ali é um... Quando são muitos, né? São deuses, eles colocam de deuses. Quando é um, eles colocam o nome, que nem hoje já tem, né? Estátua nome tal, quadro nome tal, amuleto nome tal, bota o nome aí de santos que quiser. Mas, na verdade, Paulo deixou bem claro, não são deuses, são demônios, são espíritos malignos que se identificam de deuses para as pessoas crer que são Deus. Mas Deus, ele é bem claro, ele é a luz que ilumina todo o céu, toda a terra. E quando chega no inferno, ele clareia tudo e tudo desaparece na presença gloriosa dele, porque as trevas, ela não se unem, ela se afasta quando vê a luz. Vamos buscar mais adiante aqui. Aí diz assim, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus conhece vocês, certo? Aqui. Nós buscamos a Deus, mas na verdade nós não buscamos a Deus, nós se convertemos a Deus. Mas é Deus que nos escolhe, tá? É Deus, porque se nós buscasse a Deus, escolhesse Deus, todo mundo ia querer Deus, mas como realmente acontece. Todo mundo diz que é de Deus, todo mundo diz que ama Deus, todo mundo diz que adora Deus, mas faz tudo errado, faz tudo fora da palavra da Bíblia, tudo errado. Mas não quer ser do diabo, mas não serve o diabo, mas não vive com o diabo, mas não dorme com o diabo. Quer simplesmente Deus, mas faz as coisas tudo errado, vive em pecados, comete homicídio, comete adultérios e faz coisas absurdas. Mas se alguém perguntar, você é de Deus? Sim, sou de Deus. Não existe de uma pessoa tirar a vida de outra pessoa e dizer, eu sou de Deus. Não existe isso. Não existe uma pessoa abusar, né, da vontade de outra pessoa e dizer assim, eu sou de Deus. Não tem isso. Não existe. Ou é de Deus ou é dos deuses. Ou pertence a Deus ou pertence aos deuses. Ou é escravo ou é livre.
ou é escravo ou é livre. A pessoa que tem que decidir quem realmente quer servir, mas que sirva com seu entendimento de que se servir a um, sofrerá. Se servir a outro, bem estará. Vamos continuar. Ou melhor, agora, Deus os conhece. Como é que vocês querem voltar para aquele poderes espirituais, fraco e sem valor? Olha o que o profeta Paulo fala aqui sobre esses deuses que as pessoas acham que é deuses, que acham que soluciona qualquer situação na vida dos seres humanos. Paulo, ele revela aqui que não são deuses. No 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus conhece você, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Olha, deixa eu botar uma coisa que é sem valor. Quando você compra, você tá ali um sol quente, morrendo de sede, você acabando de sede, e você compra uma garrafa de água. Você toma a água. O que é que tem valor? A água ou a garrafa? O que vai solucionar na sua vida? Resolver o seu problema naquele instante ali? A água ou a garrafa? A água. Você toma a água. O que é que você faz com a garrafa? Mesmo que você leve para casa para usufruir daquela garrafa, uma hora você vai entender que aquela garrafa tem que ser jogada. Por quê? Vai ficar em estado muito destruído. Então, você não vai durar muito tempo com essa garrafa. Então, por mais que você tente usar ela, botando sempre água e carregando para os lugares, vai chegar uma hora que essa garrafa vai ter que ser jogada no lixo. Então, se torna uma coisa sem valor. Mas, eu botei uma garrafa, só um exemplo. Mas aqui fala de espíritos. Deixa eu abrir bem claro o seu entendimento. Se o diabo é causador da desgraça humana, da influência do pecado, porque nós somos pecador, mas quem serve a Jesus Cristo, o Senhor Salvador, não pode cometer pecados, não pode mais viver numa vida pecaminosa, não pode estar praticando mais pecado, mas não deixa de ser pecador. Estão entendendo? Não deixa de ser pecador, mas não pode mais viver no pecado. Então, se torna uma pessoa santa. Uma pessoa que é pecador e vive sem pecado, se torna para Deus uma pessoa santa. Mas quem vive em mundo espirituais, sendo escravo de Satanás, Satanás não vale nada. Os demônios não valem nada, não tem mais valor. Espíritos imundos não valem nada. Não há valor mais para eles. Por quê? Porque depois que eles se tornou rebelde de Deus e Deus o expulsou, né? O mandou para a terra. Porque nesse tempo eu acredito que Deus não tinha feito o inferno, porque senão tinha jogado para lá logo. Mas Deus preferiu jogar na terra, que foi antes, né, de a humanidade existir, o diabo já existia na terra. Então foi lançado para a terra. E eu acredito que, e sei e tenho certeza que a partir do momento que Deus enviou Satanás, jogou, expulsou, não é enviar. Enviar é uma palavra de que pode voltar. Não, expulsou. Quando se expulsa é sinal que não se há mais aproveito. Então, quando a expulsou, né, é porque não valia mais de nada. Então, Deus tirou tudo que ele deu, né, para Satanás, toda a honra, toda a glória, a autoridade, Deus, a luz, a presença, tirou tudo ali dele e ele ficou sem valor nenhum, né?
Quando eu jogo algo fora, é porque para mim não tem mais valor, eu não quero mais, eu rejeitei, joguei, acabou, não tem valor mais para mim. Então eu vou esquecer aquilo ali. Então é o que Paulo está dizendo aqui, bem claro, né? Que não tem valor. Esses espíritos fracos de sem valor. E a palavra fraco, as pessoas já sabem. Espíritos fracos, demônios, Satanás, seja lá o que for, são fracos. Mas por que é que eles se mostram meu Senhor, meu Deus, meu tudo, e eu faço, eu peço e eles me dão? Satanás, quando foi expulso do céu, ele não saiu com nada. Até o valor ele foi retirado dele. Mas, se você tem uma fé e você usa a fé nessa água, você diz assim, essa água aqui, eu posso tirar minha sede com ela. Ela vai tirar minha sede, ela tem que tirar minha sede. Então, vou beber ela e ela vai tirar minha sede. Então, se tornou um instrumento que vai resolver a sua situação, porque você acreditou e vai resolver. Mas com Deus é diferente. A fé entre os deuses é uma fé morta. É uma fé morta. Mas já a fé com Deus é uma fé viva. É uma fé viva. E existe fé com fogo e fé sem fogo. Então, quem usa a sua fé em deuses, pode dizer que sua fé é morta, tá? Não serve para nada se você não crê em Jesus Cristo. Então, é uma fé morta que mesmo que você morra, não vai haver salvação. Porque a sua fé não crê em Deus, não crê na vida. É uma fé morta, ela não agrada a Deus em nada, em nada. Uma fé morta não agrada a Deus, não chama a atenção dele. Uma fé morta, eu tenho fé em Deus, então eu quero que Deus me dê um carro. Deus não vai dar um carro para ninguém. Mas Deus dá a saúde, Deus dá a direção, Deus dá a força, Deus dá a coragem, você vai atrás, consegue, compra o carro e acabou. Você teve fé de comprar um carro, então Deus deu toda a possibilidade de você comprar. Mas se você pedir um carro aos deuses, o que é que os deuses vai pedir em troca? A sua alma. Deus, eu sirvo a Deus, Deus quer a minha vida, mas Deus tem salvação para mim. O diabo não tem salvação. Não há salvação em Satanás. Não há salvação nos deuses, não há salvação nos espíritos mal sem valor. Porque se eles não têm valor ali, como é que ele vai valorizar a pessoa que está adorando? Não existe. Não existe eu sem valor, eu, uma mulher sem valor, vou valorizar outra mulher. Não tem como. Tempo perdido. Eu estou perdendo os anos, está passando a minha vida e eu estou perdendo o meu tempo e depois eu vou me acordar mentalmente e vou estar no mundo perdido, que é o mundo de Satanás, no inferno. Vamos continuar. Porque querem se tornar escravo deles outra vez. Tem pessoas que vivem uma vida de inferno, não aguenta mais aquela vida que tem, se converte, Jesus mostra uma luz, mostra um caminho, fortalece, dá saúde, dá tudo, abre todas as portas que estavam fechadas, que Satanás fechou, que Satanás impediu que a pessoa vencesse. Ela se converte e Deus começa a fazer tudo novo na vida dela, por causa de uma falha, de uma fraqueza dela mesmo, que ela não consegue entender que é Deus que está botando aquela dificuldade ali. Ela larga tudo de Jesus e volta de novo para lá. E começa a vida desgraçada 3 vezes mais. Pelo amor de Deus, é muita cegueira espiritual. Como é que a pessoa serve a Satanás, sofre que sou o diabo no inferno e volta, encontra uma liberdade com Deus e volta de novo no mesmo lugar? E que nem Jesus fala numa parábola. Não se joga pérolas para os porcos, porque ele vai pegar aquelas pérolas, as coisas lindas, maravilhosas, a pérola, né? Elas são bonitas, lindas, mas vai ficar ali uma lama.
porco ele não vai lavar aquelas pérolas, ele vai manchar, ele vai sujar, ele vai fazer uma nojeira com aquelas pérolas. E as pessoas se jogam ali na lama junto com os porcos, que vamos supor que os porcos, vamos supor que é os demônios, e as pérolas é a pessoa. Misericórdia, Jesus. Imagina como vai ficar a vida dessa pessoa voltando de novo para servir a Satanás. Então vamos lá. Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Aqui quer falar o quê? Tem gente que dá a sua vida. Por exemplo, eu vou completar ano, nossa, eu vou dar um festão, vou beber, vou me destruir, vou acabar, vou fazer tudo que eu gosto, é meu dia, então vou fazer o que eu quero. Meu Deus, que cegueira espiritual. Como é que a pessoa consegue, meu Deus? Porque o álcool, ou da data comemorativa que muita gente bebe, né? O álcool, ele destrói os órgãos, né? Ele acaba com a alegria da alma, ele deixa um buraco no estômago, no coração, não sei lá onde for, deixa um buraco no coração da alma, após aqueles dias passar. Misericórdia. Meses, estações, pessoas que gastam um rio de dinheiro para enfeitar a casa, se preocupa com isso, se preocupa com essas datas comemorativas, nossa, faz dívida, né? Toma empréstimo, faz um monte de coisas para comemorar uma data, uma mudança. Misericórdia, que cegueira espiritual, hein? Aqui, e anos. Paulo dizendo, estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês, olha ele dizendo, tudo que eu fiz por vocês, todo o meu sacrifício, todas as minhas viagens, noites sem dormir, dias sem comer, sem descansar, tudo que eu fiz para chegar aqui, vocês não conseguem fazer nada certo? Vocês ouviram a palavra de Deus, Deus tirou vocês de onde vocês estavam e vocês querem voltar para lá. Então o que eu fiz foi tudo em vão? Será que o que eu fiz foi tudo em vão? Será que vocês não reconhecem o meu sacrifício? Paulo está falando bem claro com esse povo, né? Aqui. Aí continua no 12. Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês. Ele se comparou com aquelas pessoas. Ele não se exaltou subindo, ele botou no nível daquela pessoa. Poxa, eu sou como vocês, eu sou humano, eu sou de carne, eu sou fraco, eu sou falho. Mas dá para vocês me entender o que eu fiz? Ele estava falando ali com tanta dureza, mas com tanta certeza, mas com tanta fé. Ele estava falando ali com tanto amor, tanto carinho para aquelas pessoas, né, daquela cidade de Gálatas. Aí diz assim, sejam como eu, afinal eu sou como vocês e não me ofenderam. Sou como vocês e não me ofenderam em nada. Ele está dizendo que o povo não ofendeu a ele em nada, que ele não estava triste com aquelas pessoas por nada, mas estava triste porque as pessoas não estavam mais dando ouvido a Deus. Ele estava explicando o que as pessoas queriam fazer e ele ficou triste por isso. Não é que as pessoas ofenderam a ele, vocês não me ofenderam, mas eu estou triste porque vocês estão querendo voltar para o lugar de onde saiu, de onde Deus tirou vocês. Isso é o caso de muita gente. Deus tira, tem muita gente que se afastou de Deus, mas que nem chegou a conhecer a Deus, já se afastou. É afastado hoje da igreja. Porque quando a gente conhece a Deus e a gente se perde, a gente se torna afastado de Deus. Mas quando a gente habita em uma igreja que não conhece Deus, a gente é afastado da igreja. Mas as pessoas misturam tudo e dizem, não sou afastado de Deus. Como é afastado de Deus? Como se perdeu? Como saiu da igreja? Como não foi mais?
não sabe nem como saiu. Não sei. Estava chovendo nesse dia e depois desse dia não fui mais. Não estava na presença de Deus. Finalmente não estava. Estava na igreja, sentado lá como estivesse assistindo a televisão e não gostou daquela série e nunca mais voltou a assistir. Mas quem é de Deus e se perde por uma situação que se cegou, né? Então, perdeu o faro de voltar para Jesus e acabou se perdendo. Mas é esses que acabou se perdendo, mesmo sem querer se perder, Jesus está procurando. Jesus está procurando. Deus não esqueceu. Paulo, ele voltou para a cidade de Gálatas relembrar às pessoas o que Deus fez na vida dela. Então é isso que Deus está fazendo. Deus está em todas as redes sociais, a palavra de Deus está em todos os cantos deste mundo, mas as pessoas não querem ouvir, não querem ver, não querem enxergar, não querem entender. Elas querem viver aonde estão, como escravos, né, servindo aos deuses, aos espíritos, como estivesse servindo a Deus. Mas vou resumir para acabar. Quem serve a deuses está idolatrando aos espíritos imundos, e Deus, ele não aprova isso. Deus não aprova quem se prostra diante de imagens, quem se cruza diante de imagens. Deus não aprova isso. Isso é abominável, pecaminoso diante de Deus. Porque quem tem que ser adorado, lembrado e exaltado é o Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas. Então, para que Deus não envie seus anjos, seu anjo de protetor, para te dar um alerta do perigo que esses deuses vai te causar, então se interessa, né, para buscar se converter, deixando e largando todas essas coisas, esses espíritos que são fracos e nada valem.